boa noite. Boa noite. O relator da proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos Benefícios, deputado Danilo Forte, disse que a Câmara vai tentar, apesar do horário, votar ainda nesta terça-feira o texto da proposta em comissão especial. Cerca de 1.000 prefeitos de todo o país se reuniram hoje em Brasília para debater com parlamentares e o governo federal os impactos fiscais aos municípios das medidas propostas pelos 3 poderes, como, por exemplo, a ampliação do auxílio gás. Quem convocou a mobilização nacional foi a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Segundo a CNM, as medidas que estão sendo decididas a nível federal aumentam as despesas dos municípios e reduzem receitas e vão gerar impacto de mais de 73 bilhões de reais ao ano, de acordo com a estimativa da Confederação. Os prefeitos afirmam que a diminuição dos recursos financeiros vão impactar diretamente a população, principalmente na educação e saúde. Eles ainda defenderam que o Congresso e o governo federal não podem legislar sobre o orçamento dos municípios. Na pauta prioritária do encontro estão temas como a criação de pisos salariais sem previsão orçamentária, como o piso dos enfermeiros, e propostas que reduzem receitas. São exemplos a PEC que aumenta o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, que foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara, e o projeto que fixou um teto de 17% a 18% do ICMS para os combustíveis, energia elétrica, transporte urbano e telecomunicações. O prefeito de Cambuquira, no sul de Minas, diz que a imposição das medidas aos municípios sem a contrapartida de um subsídio por parte da União, como é o caso do piso dos enfermeiros, prejudica os governos locais. Na verdade, nós não somos contrários a nenhuma PEC. A gente até entende da necessidade, da dificuldade que passa o país e a nossa população. O que nós não queremos é que os municípios sejam sacrificados com esses pagamentos, com a retirada de recursos dos municípios. Essa é a nossa briga, para que a gente tenha algum subsídio, algum recurso para poder arcar com essas despesas, que são despesas diuturnas que todos os municípios brasileiros têm. Este outro prefeito explica que a Confederação não é contrária aos projetos que concedem benefícios à população, como a PEC do pacote de bondades, por exemplo. É a imposição, de alguns atos do Executivo que vai impactar diretamente nos nossos municípios. Por exemplo, a gente tem a questão do piso da enfermagem. Eu sou totalmente a favor, eu sou técnico de enfermagem, eu acho que tem que ser valorizado, mas o governo precisa nos dar o subsídio para custear esse salário dos técnicos. Para atender parte das demandas dos municípios, a CNM defendeu a aprovação da PEC que proíbe novas despesas sem a previsão de uma fonte de custos ou sem a previsão da transferência de recursos necessários para o custeio. Em coletiva nesta terça, o relator da PEC que concede benefícios sociais em ano eleitoral, o deputado Danilo Forte, disse que iria manter o texto aprovado no Senado. O objetivo é agilizar a aprovação da matéria na Câmara e, assim, os pagamentos à população. A PEC das bondades foi anexada à PEC dos biocombustíveis, que já havia sido aprovada em comissão especial na Casa. O relator desistiu de adicionar o auxílio aos motoristas de aplicativo nos moldes do benefício proposto para os caminhoneiros. Segundo Forte, o motivo é que não é possível ter controle do cadastro de trabalhadores desse setor. Ele também manteve a proposta de decretar estado de emergência. Danilo Forte disse que acrescentou apenas o termo estado de comoção social, uma vez que na Constituição só existe previsão de estado de comoção social e na lei eleitoral apenas estado de emergência. A Constituição brasileira, ela não trata, não tipifica esse estado de emergência, ela tipifica estado de calamidade, ela tipifica comoção social e tipifica estado de defesa. Mas, na própria PEC, conforme foi aprovado no Senado, vem uma tipificação também do que é o estado de emergência, porque na lei eleitoral é imposto que precisa, para fazer qualquer transferência dos recursos no período do ano eleitoral, haja o atendimento a esse estado de emergência. Como não estava tipificado na Constituição e agora veio a tipificação do Senado,
nós superamos essa questão jurídica que estava ali colocada.